Bom dia com Jesus, povo de coragem. Vamos ler São Marcos 10. Você pode somente ouvir, que é a escritura que está em pauta, onde o profeta baseou esse tema, abandonando tudo, né? E pondo-se a caminho, ocorreu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não desfraudarás alguém, honra a teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Senhor Deus, como somos agradecidos a Ti, bom Pai, por tudo que tens feito por nós, quando nós não temos nenhum mérito, quando nós nada fizemos por merecer, mas o Senhor, através de sua soberana graça, veio ao nosso encalço, veio ao nosso encontro. Teu Espírito Santo procurou-nos e nos encontrou e falou aos nossos corações. Continue conosco, Pai, ajudando-nos em nossas necessidades. E eu agradeço ao Senhor por esse novo dia, esta nova manhã, esta nova oportunidade que o Senhor está nos concedendo. E creio, Pai, que o Senhor vai falar conosco e vai ajudar a nossa fé. Oramos pedindo e somos agradecidos por tudo no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos dizer amém? Amém. Assentai-vos. Pois bem, o moço, apesar de ser religioso, conhecer e guardar os mandamentos, porém, quando Jesus mostrou para ele o que lhe faltava para herdar a vida eterna, a Bíblia diz que ele voltou pesaroso, ele ficou triste, abatido, porque possuía muitas propriedades. Já dissemos e vamos repetir que essas propriedades que ele possuía, aquilo representa muitas coisas na vida cristã. E Deus não pode ser subestimado em nada. Deus não pode ser subestimado em nada. O profeta nos disse isso no parágrafo 152. Muito bem. Eu pedi para o irmão ler com vocês essa escritura
de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, porque nós vamos falar um pouquinho sobre este assunto. Então, vocês viram que nós éramos gentios, levados por ídolos mudos, vivíamos no mundo sem Deus, sem paz, sem esperança. E por que não dizer sem direito? Olha, eu quero ir bem devagarinho aqui e espero que você vai assimilar o que Deus vai nos dar nesta manhã. Eu posso afirmar para vocês que isso ajuda muito a minha fé. Muitíssimo. E deve ajudar a sua também. É só nós darmos atenção, não é? Abra, então, sua literatura, abandonando tudo, no parágrafo 203. Paramos aqui no 217, mas vamos começar, ou voltar aqui no 213. O nosso Elias disse que Jesus tinha necessidade de passar por Samaria. Ele precisava identificar-se com os samaritanos. Irmão Branham mostra para nós que os judeus e os samaritanos estavam esperando por um Messias. Mas nós, os gentios, melhor dizendo, não estava esperando por nenhum Messias. Então Jesus tinha que passar por Samaria para identificar-se com aquela mulher e mostrar que ele era o Messias profeta. Amém. Agora, meditando em tudo o que foi feito, desde o Velho Testamento, no Novo Testamento, isso tudo se resume agora no final, na volta de nosso Senhor Jesus Cristo, para tirar o seu povo, a sua igreja, os seus eleitos daqui da terra e levar-nos para o milênio e finalmente então para a eternidade. Então nós passamos por tudo isso e chegamos no fim. Nós lemos aqui no culto passado Zacarias 14, né? Onde a Bíblia diz que não seria um dia de espessa escuridão, mas também não seria um dia claro, com muita luz, mas seria um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será, mas no tempo da tarde haveria luz, e essa luz tem chegado. Então vamos lá, 213. Lembre-se, ele, com letra maiúscula, falando de Jesus, somente se identificou com os judeus e gentios, reticência. Então, você tem que entender que ele não está dizendo que ele se identificou com os judeus e gentios. Ele não completou, ele colocou reticência. Ele somente se identificou com os judeus e gentios. Esse povo é o povo de Cã e o povo de Sem. O povo de Jafé foi deixado para trás.
Nós, vejam bem, nós, anglo-saxões, como? Saxões, éramos pagãos, foi o que vocês leram, Efésios 2, adorando ídolos naqueles dias. Então, deu para nós ver aqui que o povo de Cã, o povo de Sem, que eram os filhos de Noé, porém o povo de Jafé eram os gentios, éramos nós, que não tínhamos nenhum direito. Muito bem. Então, éramos pagãos, adoradores de ídolos naqueles dias. E lembre-se, porque ele não se manifestou, Jesus, quando ele estava na terra, aos gentios. Ele não se manifestou aos gentios naqueles dias, quando ele estava aqui na terra, naquele mesmo sinal, para mostrar a eles, porque os gentios não estavam procurando por nenhum Messias. Os judeus estavam procurando por um Messias, e os samaritanos estavam procurando por um Messias. E ele se manifestou como o Messias, ao dizer a Pedro, aquele a quem ele deu as chaves do reino, e para Natanael e o cego Bartimeu, quando sua fé o deteve, e a mulher com fluxo de sangue, e assim por diante. Para os judeus. Mas aqui está ele agora diante dos samaritanos. E ele veio aos samaritanos para se fazer conhecido como verdadeiro Messias. Então ele tinha que passar por Samaria para se identificar com aqueles samaritanos. Agora, 217. Agora, por centenas de anos, tanto judeus quanto samaritanos acreditam que viria um Messias. Então, se o Messias estava na terra, cabe ao Messias se manifestar. Se o Messias estava na terra, então ele precisava se manifestar, fazer conhecido, mostrando para o povo que ele tinha cumprido o que lhes havia prometido. E agora no finalzinho também não pode ser diferente, porque é uma promessa. Vamos continuar lendo mais um pouco aqui. Tenho que pedir desculpa para a igreja quinta-feira, que a coisa estava boa aqui, e eu passei do limite. Quando eu cheguei lá em casa, já era 10 horas. O povo já estava preocupado. Será que aconteceu alguma coisa no caminho? Vocês me desculpam, viu? Mas eu creio que não perdemos nada, ganhamos, né? Então veja o velho Simeão no templo, com um testemunho que eu não verei a morte até que eu veja o Senhor, o Cristo. E no exato momento em que Maria trouxe o bebê, o Espírito Santo falou a Simeão. Ele andou até onde ele estava, assim, e levantou suas mãos e disse: despede teu servo em paz, segundo tuas palavras, pois meus olhos veem tua salvação. Amém. Levantou a mão e orou, agradecendo a Deus, dizendo: obrigado, Senhor.
E agora despede teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Deus havia prometido para ele que ele não morreria antes de ver, né, o Salvador. Despede teu servo em paz enquanto tuas palavras, pois meus olhos veem tua salvação. Simeão não podia viver o suficiente para vê-lo realizar as suas obras messiânicas. Já era velho, não é? Mas ele tinha um registro de que era ele. Amém. Mas ele se fez conhecido ao povo como Messias para ser aquele Deus profeta. Aquela mulher, quando ele falou com ela, disse: vá, traga teu marido e venha aqui. Ela disse: eu não tenho marido. Disseste bem, tiveste 5 e aquele com quem estás vivendo agora não é teu marido. E ela disse: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Amém. Sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá essas coisas. Ele será o sinal do Messias quando ele vier. Ele será aquele que nos dirá estas coisas. E Jesus disse: eu sou aquele, eu que falo contigo. Amém. Se revelou a ela que ele era o Messias, que ele era o profeta da qual ela estava se referindo, mas somente a ela. Rapidamente ela deixou aquele pote de água e correu para a cidade e disse aos homens da cidade: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não é este o próprio Messias? Não é este o sinal que o Messias nos mostraria? E ele nunca mais fez algo igual diante de qualquer outro. Mas eles disseram que aqueles homens daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher de que ele era o Messias. Amém. Agora, se ele deixasse aqueles samaritanos e judeus entrarem, os quais tinham abandonado os deuses do mundo para servir a Deus, procurando por um Messias vindouro, e o Messias se fez conhecido aos judeus daquela maneira naquele dia, reticência. Ele não pode quebrar suas regras. Ele não é um pai que daria algo a um e outra coisa a outro, uma coisa diferente. Ele é o mesmo Jesus, certo? O que vocês estão vendo aqui? Nessa expressão do profeta? Vamos repetir. Se ele deixasse aqueles samaritanos e judeus entrarem, os quais tinham abandonado os deuses do mundo para servir a Deus, procurando por um Messias vindouro, e o Messias se fez conhecido a eles, aos judeus e aos samaritanos, daquela mesma maneira naquele dia, ele não pode quebrar suas regras. O profeta diz que da maneira que ele salvou a primeira pessoa, daquela mesma maneira ele tem que salvar até o último, porque ele não pode mudar, ele é um Deus imutável. Então, veja bem, ele não pode quebrar suas regras. Ele não é um pai que daria algo a um e outra coisa a outro, uma coisa diferente.
Ele é o mesmo Jesus, certo? Amém. Oh, amados, Deus tem sido misericordioso para conosco. Embora gentios, né, vivíamos sem Deus no mundo, levados a ídolos mudos e tudo mais, mas Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim, que os galhos da oliveira foram quebrados. E nós, como jambujeiros, fomos enxertados. E vocês leram aí que pela cruz ele derrubou a parede de separação, fazendo de todos nós um povo. Amém? E Gálatas, capítulo 3, a Bíblia diz que provendo Deus anunciar o evangelho aos gentios, então ele falou primeiramente com Abraão. Vamos ler isso? Deixa eu ver se eu acho isso aqui rapidinho. Isso aqui mostra para nós que, na verdade, como o profeta diz que as engrenagens de Deus rodam devagar, mas ela roda continuamente. Ela não para. Opa, cadê? Aqui está. Gálatas 3, verso 8 e 9. Ora, tendo a Escritura prevista que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Amém. Vamos dizer amém? Se somos da fé, somos benditos juntamente com Abraão, que é o nosso pai na fé, e somos herdeiros juntamente com ele de todas as promessas. Vamos pular agora para o verso 26. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, não diz e as, no plural, né? Posteridades, como falando de muitas, mas de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. E no verso 29, concluindo, Paulo disse: se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém. Olha, irmãos, nós somos herdeiros através de uma promessa jurada. Amém. Veja bem, Hebreus capítulo 6, vamos ler mais essa escritura. Começando no versículo 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior que ele, maior que Deus, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Meu Deus. Dizendo: certamente, abençoando, te abençoarei, falando para Abraão, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Abraão esperou com paciência e alcançou a promessa. Então, Paulo mostra, dando-nos um exemplo, porque os homens, nós, seres humanos, os homens certamente juram por alguém superior, por alguém maior do que ele. Juram por alguém superior a eles. E o juramento para eles
é para confirmação, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Então, tem aquela história, juro por Deus, né? Juro por fulano de tal e ciclano e mais o quê, né? Mas a Bíblia diz que é proibido, é pecado jurar. Você não pode jurar nem pelo céu, nem pela terra, por nada. Não jures. Sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Mas antigamente era de praxe, né? Juro por Deus, juro pelo meu pai, juro pela minha mãe, né? Então, o juramento para eles era o fim de toda contenda. Jurou, como diz, falou a verdade, é verdadeiro, está correto. Era o fim de toda a contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, aos herdeiros da promessa, você faz parte? Se interpôs com juramento. Amém. Vou repetir este versículo. Pelo que Deus, querendo mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Para que por duas coisas imutáveis, duas coisas, as quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como a âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Então, amados, vocês leram Efésios 2, aonde nós vimos que, como gentios, não tínhamos nem um direito. Mas agora somos concidadãos dos santos. Não somos mais estrangeiros, não somos mais forasteiros, né? Mas somos concidadãos dos santos. Amém. Vamos continuar um pouquinho mais aqui. Ele nunca mais fez algo igual diante de qualquer outro, mas eles disseram que os homens daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher de que ele era o Messias. Ela saiu testificando que ela havia encontrado o Messias, que contou toda a sua vida, tudo o que ela tinha feito. E agora é o tempo dos gentios. Amém. Agora é a nossa vez. É a nossa oportunidade. E agora é o tempo dos gentios. Tivemos 2000 anos de hesitação, altos e baixos, organizações, complexidades, confusões e agitação, e dramas e brigas e tudo mais. Teólogos e seminários e tudo mais. Agora, se ele deixasse aqueles samaritanos e judeus entrarem, os quais tinham abandonado os deuses do mundo para servir a Deus, procurando por um Messias vindouro, o Messias se fez conhecido aos judeus daquela maneira naquele dia. Ele não poderia quebrar suas regras. Ele não é um pai que daria algo a um e outra coisa a outro, uma coisa diferente. Ele é o mesmo Jesus, ontem, hoje e eternamente. Amém. E agora, depois de 2000 anos, o Espírito Santo veio sobre nós. Nós falamos em línguas, vimos sinais e maravilhas e assim por diante. Agora,
O último sinal que Abraão viu antes do filho prometido retornar foi Deus se manifestando em um corpo que podia comer, podia beber, porque ele comeu a carne da vitela, ele bebeu o leite da vaca. Quando foi isso? Vocês estão entendendo? Quando foi isso? Quando Elohim se apresentou a Abraão e confirmou a promessa que ele havia feito, dizendo: por esse tempo de vida virei a ti, né? Entendeu? O profeta está dizendo, vou voltar aqui, irmãos, precisamos ler as mensagens entre linhas, senão nós não entendemos nada, né? Fica do mesmo tamanho. Então, veja bem, depois de 2000 anos, o Espírito Santo veio sobre nós. Nós falamos em língua, nós vimos sinais e maravilhas e assim por diante. E agora, o último sinal que Abraão viu, antes do filho prometido retornar, foi Deus se manifestando em um corpo que podia comer. E ao profetizar e mostrar o mesmo sinal que Jesus mostrou quando ele estava aqui para ser o Messias. Agora Jesus profetizou e disse que seria da mesma forma. E amigos, agora é a hora. Amém. Diríamos, agora chegou a hora. E essa hora não pode passar por despercebida, porque não haverá retorno, não haverá mais regresso. Chegamos no fim da história. Então, aqueles judeus ali, quando viram Jesus dizer isso, aquele homem, eles disseram, eles tiveram que responder à sua congregação. Aqueles judeus ali, quando viram Jesus dizer isso daquele homem, eles disseram, reticência, porque eles tiveram que responder à sua congregação, eles tiveram que responder à interrogação, às perguntas de sua igreja. Eles sabiam que isso estava feito, não tinha como negar. Então não podiam fazer nada a respeito. Eles tinham que responder à sua congregação. Então eles disseram, os ensinadores, os pregadores em apuro, né? Mas Jesus não fez isso, Jesus não fez aquilo, né? Jesus não revelou o segredo, não disse os problemas da mulher samaritana, daquela mulher de fluxo de sangue e tudo mais. O que vocês me falam dele? Então eles disseram, este homem é Belzebu. Este homem é Belzebu. Eles pensaram isso em seus corações. Este homem é Belzebu. Vejam, porque ele é um adivinho, algum tipo de telepatia ou algo assim. Ele é Belzebu. Jesus percebeu os seus pensamentos. Ora, nós mostramos aqui que o profeta disse para nós que eles não falaram isso em palavras, mas eles pensaram em seus corações e julgaram que ele era Belzebu. Porém, Jesus conhecia os pensamentos dos corações das pessoas. E Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, conhece também os pensamentos dos nossos corações. Muito bem. Jesus percebeu seus pensamentos e ele se virou para eles e ele disse, vocês falam isso contra mim, o Filho do Homem, e eu os perdoarei. Vocês estão perdoados. Mas um dia o Espírito Santo virá, meu Deus, para fazer a mesma coisa. Isso dói a alma.
Isso dói na alma. Um dia o Espírito Santo virá para fazer a mesma coisa. E aquele que falar contra ele, nunca haverá perdão neste mundo, nem no mundo vindouro. O Espírito Santo veio através de um homem chamado William Marion Branham e fez os mesmos sinais que Jesus fez. E o povão religioso, o que estão dizendo? Agora, veja o que Deus tem feito para você. Nos tirou de lá. Abriu o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. São Mateus 12, versos 32 e 33, você pode ler isso aí, Jesus falando sobre isso. O profeta diz: ó, irmão, estou tão feliz esta noite por ter a bênção pentecostal. E você e eu devemos estar muito felizes, muito grato, porque temos recebido a mesma bênção pentecostal. Aí alguém fala, mas lá na igreja deles nem fala em língua, nem nada. Que adianta falar em língua e mentir? E passar os dedos, passar a unha nas coisas dos outros? Só não arranca o olho do próximo e lambe o buraco, porque tem uma lei aí que proíbe. Misericórdia. Se o irmão Branham disse que estava feliz por ter a bênção pentecostal, e nós? Ele diz amém. Sem dúvida. Mas aqui, irmãos, vocês estão assentados aqui da Igreja de Deus, da Quadrangular, da Assembleia de Deus e de todas as diferentes. Isso é maravilhoso. Isso apenas continuem. Não apenas fiquem com isso, mas nunca pense que o seu cobertor não se estende sobre o seu outro irmão. Nunca pense que o seu cobertor não se estende sobre seu outro irmão. E também sobre a outra organização que tem o mesmo Espírito Santo. Deus deu o Espírito Santo àqueles que o obedecem. E então o outro irmão também obedeceu. Veja, então, apenas compartilhem isso. Está tudo bem. Compartilhe isto. Olha, cuidado, viu? Não escuta esse programa Fé para Vencer, não. Está compartilhando, né? Cuidado, irmão. Olha, surgiu um programa aí que aquele é o falso profeta falando. Pastor falava isso do púlpito para a igreja. Aí chamava a atenção do povo. Aí o povo ia ouvir o programa. E hoje? Estão compartilhando? Não vá naquela igrejinha ali não, hein? Aquele povo lá parece ser muito humilde, mas cuidado com eles. Cuidado com eles. Irmão, eu digo a verdade, com a sinceridade que tem no meu coração, se não houvesse nenhuma mudança, se eu fosse pastor de uma organização dessa aí, com essa mensagem, eu diria para os meus membros, vai lá, se Deus te mostrar alguma coisa lá, fica para lá mesmo. Eu teria algo menos para responder diante de Deus naquele dia. É verdade? Mas tem que ter o temor de Deus no coração. Mas se não tem temor,
Se eu vou para o buraco, bem feito que irão comigo também. Que um guia, um cego guiando o outro. Meu Deus. Então veja, irmãos, Deus, através do profeta, dizendo que está sentado aqui na igreja, né, os crentes de várias organizações, ele disse apenas fique com isso e nunca pense que o cobertor não se estende sobre o seu outro irmão e também sobre a outra organização que tem o mesmo Espírito Santo. Deus deu o Espírito Santo àqueles que obedecem. Então o outro irmão também obedeceu. Veja, então apenas compartilhem isso, está tudo bem. E vamos nos unir e nos alegrar. Amém. Nós abandonamos o mundo, nós somos a semente de Abraão. Nós somos a semente de Cristo, a semente prometida. E aqui estamos nós, bem aqui, na qual foi a última coisa que ele deu ao nosso pai Abraão. E qual foi a última coisa que ele deu ao pai Abraão? Vocês estão recordados? Foi a promessa do filho que ele havia prometido. Aquele sinal, antes de Sodoma, antes do incêndio, antes da vinda do filho. Agora, pouco antes da vinda do filho prometido e do incêndio de Sodoma, Deus prometeu através de Jesus Cristo que seria exatamente como foi naqueles dias, como foi nos dias de Sodoma, como foi nos dias de Gomorra, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Olhem para o mundo hoje. A história do mundo nunca viu tantos pervertidos como temos hoje. E minha caixa postal está cheia de mães chorando daqui da Califórnia. Estava lendo o jornal, essa perversão aumentou na Califórnia e eu acho em cerca de 30% em relação ao ano anterior. Perversão está em todo lugar, imundície. Escolas religiosas excomungando pessoas de suas escolas, com dificuldade para selecionar, é isso mesmo, pervertidos, mudando o curso natural, assim como foi em Sodoma, nós vemos desta forma. Demorou, mas chegou aqui no nosso país, não é? A coisa lá estava no tempo do profeta, já estava desse jeito. Porém, agora aqui no nosso país foi de uns aninhos para cá, né? Meu Deus, amados, Jesus está voltando. Chegamos no fim da história. Se Jesus não vier, olha, então ele não é Deus, né? Mas se ele é o Deus Todo-Poderoso, Jesus virá em breve. Veja Billy Graham, um mensageiro de Deus, ali espalhando aquele evangelho. Agora, e quanto à igreja eleita, ela deveria ter um sinal também, não é mesmo? A congregação diz amém. Ela deveria ter. Eu confio esta noite que abandonaremos toda a nossa incredulidade e creremos no Senhor Jesus e o seguiremos e veremos seus sinais do último dia, pois ele prometeu que viria aqui. Amém. Que Deus continue abençoando
a todos nossos irmãos pela internet, aqueles que ainda ouvirão, que isso possa ajudar a fé de cada um de nós, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? E eu acho que o nosso profeta não tem como dizer que ele não era um profeta de Deus. Não tem como, só se uma pessoa cega espiritualmente falando. Deus os abençoe. E quem sabe depois, no próximo domingo, a gente vai continuar, quem sabe ler. O profeta vai orar pelos enfermos aqui. E eu estou com uma outra mensagem lá e com a vontade de trazê-la, viu? E queria perguntar uma coisa a vocês. Nossos cultos aqui são apenas 2 cultos por semana. E um na metade da semana e o outro domingo, né, que é a escola. Vocês não estariam dispostos nós começar o nosso culto aqui das quintas-feiras às 7 horas, às 19 horas, ao invés de 19h30? Não, pode abrir a igreja 7 horas mesmo, abre e nós já entra, né? Eu queria ouvir um programa antes do culto. Um programa. Nós temos muitos bons programas ali. Inclusive, hoje eu ouvi 2 programas. E o último que eu ouvi, o profeta falando sobre casa. E nós precisamos aprofundar mais. Tem tanto alimento espiritual, não é? E aqui na igreja é o lugar melhor que tem para a gente ouvir, né? Aqui em casa você não ouve, você não senta, você, né? Sempre tem alguma coisa para atrapalhar, para chamar a sua atenção. Aqui na igreja, não. Então, nós chegaremos 30 minutos antes. Sim, sim. Se quiser que eu encurte um pouco mais, eu encurto. Mas eu acho que é simplesmente desprender um pouquinho, né, do nosso tempo lá e vir um pouquinho mais cedo. Nosso culto de ceia lá em Ubiratã, nós ouvimos o programa antes do culto, antes mesmo do louvor, né, do período de louvor. Eu entreguei para o irmão Mateus ali alguns programas e eu creio que todos eles são bons. Programas da década de 70, né? 70, 77, 76. Muito bom. Vamos fazer isso na próxima quinta-feira? Chegar um pouquinho mais cedo. Quem não chegar mais cedo vai perder. E se você perder, a falta vai fazer para você, não é para aqueles que ouviram. Para mim não vai fazer falta. Combinado? Certo, né, irmão Mateus? Só chega mesmo 7 horas para... Aí ficam ouvindo aquele fundinho aí, né? Então vamos ouvir um programa. Vamos ficar em pé. Deus continue abençoando a todos. Deus dê a cada um de vocês a recompensa da vida eterna. Bondoso Deus, como foi bom o Senhor nos trazer aqui nesta manhã, desse primeiro dia da semana. Temos vindo e alimentando a nossa fé, a nossa alma se regozijando, e cremos, ó Deus, que isso vai até aquele momento final. Despede agora teus filhos em paz, que cada um tenha um bom descanso nesse primeiro dia da semana. E os trabalhos ainda a serem realizados, nós colocamos tudo nas mãos do Senhor. Oramos agradecidos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém.